Amém? Glória a Deus. Queridos, esse versículo, ele aparentemente é um versículo comum, como tantos outros que a Bíblia traz. Mas quando nós começamos a estudar e olhar nele, nós descobrimos algumas verdades poderosas, que com certeza poderão mudar, transformar e ativar, sabe, a nossa vida, em nós, dentro de nós, algumas áreas que talvez estão amortecidas, adormecidas, enfim. E o meu desejo nessa noite é que você seja influenciado, e que você possa tomar algumas decisões, algumas atitudes, que realmente possam mudar algumas coisas na sua vida. Ah, pastor, mas está tão bom do jeito que eu estou. Eu creio, amado, sabe, que Deus te formou com um propósito maior. Eu creio que Deus te formou com um propósito, sabe, muito maior do que você imagina. O tema dessa palavra hoje é: Deus te formou com um propósito. E é justamente isso que Paulo fala aqui aos Efésios: somos feitura sua, fomos criados por Deus. Ah, pronto, acabou. Não, o texto fala assim, olha, fomos criados em Cristo Jesus. Nós fomos criados por Deus e fomos criados em Cristo Jesus. A Bíblia fala que nele estava a vida. Jesus é a vida. Então, Deus te criou, meu amado. Deus me criou. Deus nos criou em Cristo Jesus e com um propósito, com uma razão específica. O texto fala, Ele nos criou para as boas obras. Ou seja, Deus criou você com uma razão específica. Você não caiu de paraquedas nesse mundo, você não está aqui por acaso, mas Deus te criou com um propósito. Sabe, Deus tem algo maior para você. O grande problema é que, infelizmente, muitas pessoas passam pela vida, sabe, sem descobrir esse propósito, vivem a vida toda, uma vidinha mais ou menos, uma vidinha normal, uma vidinha muitas vezes vazia, sem graça, sem objetivo. Sabe, amado, eu quero dizer para você que Deus te criou com um propósito especial, com uma razão específica, e Ele quer que você realmente alcance esse propósito. Porque se nós não sabemos para onde vamos, se nós não sabemos qual que é o propósito, ou a razão da nossa vida, nós somos como aquele hamster. Sabe o hamster que fica na gaiola, dentro de uma rodinha, correndo naquela rodinha, direto, e correndo, e ele para, come, dorme, e volta para a rodinha, e corre. Muitas pessoas vivem assim, como aquele hamster. Ah, pastor, estou correndo, estou na correria. É normal, pessoal, estou na correria. Mas você está fazendo o que? Não, eu trabalho, e daí eu vou para casa, e eu como, e eu durmo, eu volto para o trabalho, e eu corro, e eu paro, eu vou de novo lá para o trabalho. E, amado, Deus não te criou só para isso. Deus não criou você só para você ficar, sabe, nessa gaiola, nessa roda girando, trabalha, corre, come, dorme, volta para a roda. Não, eu digo para você, Deus te criou por um motivo maior. Deus tem algo mais para você. Sabe, amado, eu não sei em que nível você está, em termos de, sabe, ter alcançado seus sonhos, seus objetivos, mas eu creio, Deus tem algo mais para você. E nessa noite, o desejo do meu coração, eu creio, que é o que o Espírito Santo tem, é que você saia daqui ativado, que você saia daqui, sabe, realmente motivado a tomar alguma decisão, a mudar algumas áreas da sua vida, porque eu creio, Deus tem muito mais para você. Talvez você diga, mas pastor, eu trabalho, eu me esforço, eu corro atrás das coisas, mas será que Deus tem algo mais para a minha vida, meu amado? Com certeza, Deus tem algo mais para você, amém? Ele tem algo mais. Eu quero hoje, sabe, olhar alguns personagens bíblicos e olhar na vida deles, no exemplo deles, e descobrir realmente que Deus tinha algo mais para eles, e eles nem sabiam disso, mas quando Deus começou a cumprir o seu propósito, eles foram radicalmente transformados. E eu quero começar com Eliseu. Se você puder abrir a sua Bíblia e eu anotar, 1 Reis capítulo 19, versículo 15 e 16, 1 Reis 19, semana passada o Daniel falou um pouco sobre Eliseu, e esse texto é maravilhoso, 1 Reis capítulo 19, versículo 15 e 16, depois vamos para o versículo 19, diz assim, e o Senhor disse a Elias estava fugindo lá de Jezabel e Acabe, enfim, e ele estava com medo, apavorado, buscando, sabe, se esconder, e Deus fala com ele, e diz o Senhor a Elias, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, tu ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Versículo 19,
Partiu, pois, Elias, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e lhe disse: deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir. Tomou a junta de bois, os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu carnes e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguia Elias e o servia. Amados, Eliseu estava trabalhando nos negócios da sua família. Eliseu estava ali arando terra. Querido, quem está arando terra está com um projeto de plantar sementes, está com um projeto de colher essas sementes, de vender, de comercializar. Eliseu tinha um projeto. Eliseu tinha já, talvez planejado aquele ano, ou planejado, a sua vida. Mas, amado, Deus tinha algo mais para ele. Deus tinha criado Eliseu para um propósito ainda maior. Mas, pastor, que problema tem se Eliseu seguisse a sua vida ali, naquele trabalho? Nada, ia dar tudo certo. Eliseu ia continuar ali, arando terra, plantando e colhendo e vendendo, e de vez em quando vinha lá uma seca, e ele perdia um pouco, mas a vida dele ia seguir, e talvez seria uma vida relativamente tranquila. Mas, amado, Deus tinha algo mais para ele. Muitas vezes nós estamos acomodados na nossa rotina diária. Eu acordo, trabalho, vou lá, volto para casa. Amado, Deus tem algo mais para você. Deus te plantou, Deus plantou no teu coração uma semente poderosa. Deus quer que você realmente flua, e eu tenho convicção de que Deus te criou para algo mais. Você é muito inteligente, você é muito sábio, você é muito capaz. Você talvez está acomodado, e o grande problema do homem é quando ele se acomoda. Não, está bom assim, está ruim, mas está bom. Eu vi numa frase de caminhão: está ruim, mas está bom. Não, irmão, Deus tinha algo mais. Eliseu estava ali trabalhando no negócio da família, arando a terra, talvez programando de vender aquela colheita. Mas, amado, Deus queria que ele influenciasse reis, governos, exércitos, gerações. Quantas pessoas falam sobre Eliseu hoje? Porque um dia, amado, ele deixou o seu arado, ele deixou os seus bois, ele deixou, a sua vida, o seu propósitozinho, talvez o seu planejamento, financeiro. E a Bíblia fala que Deus levantou Eliseu, e Eliseu foi mais poderoso ainda do que Elias. Elias fazia descer fogo do céu, mas Eliseu fez o dobro de milagres do que Elias fez. Talvez, amado, ele acabaria a sua vida tranquilo. Teria uma morte normal, tranquilo, morreu Eliseu. Que pena. Mas Deus tinha algo para ele. Eu digo para você, meu amado, Deus tem algo maior para você. Talvez você está aí tão envolvido com as suas coisas. Talvez você está aí tão envolvido com os seus negócios, com a sua vida. E amém. Isso não é pecado, não tem nada de errado nisso. Mas, amado, Deus tem algo maior. Deus te criou para algo maior. Deus criou Eliseu para algo maior. Deus criou Eliseu para ele influenciar reis, para ele influenciar governos, para ele influenciar exércitos, gerações. Eu digo para você, meu amado, você foi marcado por Deus para influenciar pessoas. Então, meu amado, cuidado quando você se acomoda. Cuidado quando, está tudo bem, está tudo conforme planejado. Amado, a minha vida está nas mãos do Senhor, a sua vida está nas mãos do Senhor. Você deve, como disse aqui o Flávio, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Eliseu, ele achava que a vidinha dele era só aquilo, mas Deus tinha mais. Deus tem mais para você. Amém? Deus tem mais para você. Dá uma olhada para essa pessoa que está ao teu lado. Fala para ela assim, aquela palavra profética, faz voz de profeta. Deus tem mais para você, querido. Deus tem algo maior para você. Deus te criou com um propósito. Deus te criou com um objetivo maior. Você é um milagre de Deus. Eu vou mais. Outro exemplo clássico de alguém que foi criado com um propósito especial, e que só descobriu esse propósito, talvez depois de adulta, é o caso de Hadassah, a rainha Esther. É interessante que, quando nós lemos lá em Esther, capítulo 4, versículo 14, nós vemos que Mardoqueu, o tio de Esther, ele ajuda ela a descobrir o seu propósito.
Talvez, amado, você precisa, sabe, se relacionar com pessoas, você precisa conversar com pessoas, você precisa talvez sair um pouco desse mundo da net e começar a ver gente, conversar com pessoas bem-sucedidas, pessoas que romperam, que avançaram, perguntar como é que está, como é que faz, sabe, amado, eu amo me relacionar com as pessoas, eu vou atrás, eu quero saber, sabe, nós fomos sexta-feira na formatura do curso Aliança, e foi tão maravilhoso, eu ouvindo o Romildo falando que quando ele começou muito cedo, se casou, e daí ele viu que ele precisava aprender sobre casamento. E ele falou que ele foi chegar perto de gente que fazia curso. A gente estava fazendo curso de MMI, cursos da UDF, enfim, nós estávamos ali. E o Romildo falou que ele queria ficar perto. E ele vinha ser garçom, ele vinha ajudar, servir mesa, sabe, lavar copo. Ele falou, eu queria estar com o pessoal. E hoje ele é coordenador da UDF. Mas, amado, sabe, é importante você entender que, sabe, você precisa descobrir o seu propósito. Você precisa descobrir qual é, sabe, o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, essa menina chamada Esther, era uma jovem bonita. A Bíblia fala que ela era muito bonita, entre todas as meninas ali que o rei Assuero mandou recrutar e chamar, ela foi escolhida a mais bela. Mas é porque tinha algo diferente nela. Mas é interessante que quando nós olhamos a história dessa menina Esther, sabe, ela era uma menina que não tinha pai, seus pais haviam sido mortos. Ela era criada por um tio, sabe, o seu povo, ela escrava de um outro povo, ela vivia, sabe, debaixo do jugo de uma outra nação. Ela tinha tudo para ser uma menina chorosa, murmuradora, reclamona, sabe, chorando os seus pais que morreram, chorando os seus mortos, sabe, amado, às vezes nós sofremos perdas na vida, e a gente fica sofrendo aquela perda a vida inteira. Mas eu passei por isso e foi tão difícil, eu perdi naquela situação, mas eu fui roubado, mas eu fui assaltado, mas eu perdi o emprego, mas morreu meu tio, meu pai, meu irmão, meu filho, sei lá quem morreu, e eu estou aqui, sabe, chorando e chorando por isso, amado. Não podemos ficar murmurando, sabe, chorando e lamentando. É tempo de se posicionar. Essa menina chamada Esther, ela, sabe, é ativada pelo seu tio, fala, vamos lá, menina, Deus tem algo maior para você. Você vai ficar chorando porque você não tem pai? Você vai ficar chorando aí porque você não tem, sabe, família? Você vai ficar chorando aí porque você, sabe, não tem, talvez, sabe, oportunidades? Se levanta, se ajeita, toma um banho, vão para cima. Querido, deixa eu falar uma coisa para você que Deus está colocando em meu coração. Tem um monte de gente dentro da igreja que precisa se posicionar. Estão chorando seus mortos. A Bíblia fala, deixa que os mortos enterrem seus mortos. É muito interessante o tempo do luto. Precisa chorar, mas o tempo do luto tem que passar, irmãos. Meu pai morreu, meu pai era meu amigo, a gente tinha um relacionamento muito profundo de amizade, a gente trabalhou junto a vida inteira. Meu pai era meu chegado. Quem conheceu ele sabe como aquele homem era, sabe, importante para mim, mas ele morreu. E eu fiz o culto fúnebre dele, e nós velamos ele, e levamos para o cemitério, e sepultamos, e choramos mais um pouco, mas ei, eu não posso ficar lá no cemitério. O que você está fazendo aqui? Não, meu pai morreu, eu estou aqui. Fazendo o quê? Estou aqui, chorando, lamentando. Ei, Deus tem um propósito maior para você. Deus tem algo mais, amado. Mas eu perdi aquele emprego, e foi tão difícil, né? Não, irmão, perdeu, foi um, vem outro. Mas aquela situação que eu perdi, querido, sabe, essas perdas muitas vezes, sabe, elas nos ensinam. Então, nessa noite, eu quero dizer para você, sabe, Esther se posiciona, e o texto fala, sabe, que o tio dela, Mardoqueu, chega e leva ela, fala, não, vamos lá, você vai se tornar alguém. E ela realmente se posiciona, e ela se torna a esposa do rei da Pérsia, Xerxes. Ela se torna uma mulher muito importante, ela se torna alguém poderosa, e nesse texto de Esther, capítulo 4, e versículo 14, o tio dela chega para ela e fala, ei, Esther, você está aí agora, querida, mas quem sabe Deus te levantou, te colocou como rainha nesse lugar, para você fazer algo. Versículo 14 de Esther 4, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento virá de outra parte, mas tu e a tua casa, a casa do seu pai, perecerão, e quem sabe não foi para esse tempo que chegaste a este reino. Sabe, Deus te colocou nesse lugar com um propósito. De repente, naquele trabalho, naquela situação, naquele lugar onde você está, Deus te colocou com um propósito, amado, então se posiciona.
Não adianta ficar lamentando, Esther. Então, o tio dela chega e fala para ela, olha, de repente Deus te colocou aí, por esse propósito. E ela realmente influencia o rei. E ela salva a sua geração. E ela salva todo o seu povo. E ela é bênção na vida daquele rei. E o rei Assuero era rei de 127 nações. O reinado dele ia da Etiópia até a Índia. Ele tinha um reino, sabe, muito grande. E ela se torna a rainha. Ela podia ficar lamentando. Ela podia ficar chorando. Mas, querido, Deus tinha algo maior para ela. E nessa noite eu quero dizer para você, Deus tem algo maior para você. Você que está, querido, nessa noite talvez pensando, mas o que será da minha vida, o que será de mim? Amado, se posiciona, porque Deus te criou de uma forma poderosa. Sabe, uma mulher quando engravida, amada, é tremendo. Sabe, o seu ventre começa a gerar vida. Nós somos uma máquina poderosa criada por Deus. Deus nos deu dons, talentos, habilidades que ninguém tem. Só nós, seres humanos. Sabe, muitas vezes vemos seres humanos acabados, morrendo. Sabe, parados no acostamento da vida. Sabe, inertes, mortos-vivos, zumbi. Sabe, se identificam muito com o Walking Dead, que a minha vida é isso, tipo zumbi. Não, irmão, eu sei que Deus me criou de uma forma assombrosa, diz Salmo 139. Você foi criado de uma forma poderosa, Deus te fez com um propósito, Ele quer te usar, Ele quer que você se posicione, Ele quer que você se levante, para de chorar, para de ficar murmurando, se posiciona, Deus tem um propósito para você, Ele te criou com um propósito maior, e Ele cria, e Ele levanta Esther, e Esther realmente influencia todo aquele povo. Eu poderia ficar citando aqui muitos personagens bíblicos. Moisés, que descobre o seu propósito com 80 anos, 40 no palácio, 40 no deserto, com 80 anos, Deus fala, Moisés, vai libertar o meu povo. Eu podia falar para você de Davi, que talvez era só um pastor de ovelhas, alguém que estava lá cuidando das ovelhas, levando queijo para os irmãos, levando recado para os irmãos. Deus fala, não, eu quero que você seja o rei, você é um homem segundo o meu coração. Abraão, sabe, Deus tira ele do meio da sua parentela, dos seus parentes, Deus fala, sai para um lugar que eu vou te levar. Amado, eu podia falar de muitos personagens bíblicos, que realmente, sabe, entenderam o propósito que Deus tinha para eles, e realmente avançaram e mudaram a sua história, a sua vida e a de muitos outros. Mas para concluir, porque o meu tempo está acabando, eu quero falar do apóstolo Paulo. Paulo era um homem bem sucedido. Ele havia sido criado, sabe, pelo mais importante mestre da época, Gamaliel. Gamaliel era um homem muito sábio. Paulo era um cidadão romano por nascimento. Ele gozava de regalias tanto entre os judeus, porque ele era judeu, assim como também com os romanos, porque ele era cidadão romano. O que mais ele poderia querer? Ele era um homem importante, influente, era um homem que tinha, sabe, responsabilidade de um bom cargo. Mas, amado, Deus tinha mais para ele. O grande problema nosso é quando a gente acha que está bom. Não está bom, já deu. Nossa, Deus, obrigado, não quero mais. Deus fala, ei, eu tenho mais. Não, Senhor, já está bom, eu tenho pão com mortandela e água, está uma delícia. Não, eu preparo um banquete para você. Amado Paulo, então, sabe, ele podia dizer, não, já está tudo certo, eu não preciso de mais nada, mas eu digo para você, Deus tinha um propósito muito maior para ele. Atos capítulo 9, versículo 15, Deus fala para Ananias, Ananias, esse homem é um vaso escolhido, eu vou usar ele, sabe, para influenciar reis, para pregar entre os gentios, para levar o meu nome para muitas pessoas. Amado apóstolo Paulo, foi alguém que Deus levantou, deu a ele um propósito tremendo, e ele foi realmente uma bênção nas mãos do Senhor. Sabe, todos esses personagens que nós citamos e poderíamos citar, sabe, eles só tiveram suas vidas transformadas quando eles deram um passo de fé, quando eles se posicionaram, quando eles, peraí, eu preciso fazer mais, quando eles acordaram para a vida, quando eles entenderam que Deus tinha mais para eles tiveram suas vidas transformadas, quando aceitaram deixar talvez a comodidade da velha vida, aceitaram deixar talvez, sabe, aquilo que os sustentava. Já viram a história da vaquinha? Que um monge saiu com seu discípulo e chegaram num lugar muito pobre, e tinha um homem lá, naquele homem estava, sabe, uma fazenda, um sítiozinho simples, pobre, não tinha nada, e aquele homem assentado lá, e o monge chegou para ele com o seu discípulo, e perguntou, mas vocês vivem do quê? Ele falou, não temos nada, nós somos pobre, 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 a única coisa que nós temos aqui, é uma vaquinha que dá leite.
Então a gente tira leite daquela vaca, a gente toma o leite da vaca, o que sobra, a gente vai lá na venda e vende, troca por comida e a gente come, e a nossa vida é só isso. E mostrou a bendita vaca pastando. E o monge, com os seus discípulos, vê aquela história, vê aquela vaca, vê aquela situação, e o monge chama e diz: vamos embora, vamos embora. E quando estão saindo, o monge chega perto da vaca, e chega lá e tinha um precipício, e ele fala: vamos empurrar ela. Ele fala: o quê? Vamos empurrar ela. E o monge empurra a vaca, e a vaca cai no precipício e se acaba, morreu a vaca. O discípulo falou: mas mestre, a única coisa que esse cara tinha era essa vaca, ele só vivia da vaca, a vaca era tudo para ele, essa vaquinha, ela era a subsistência dele. O monge falou: isso é o problema dele, é essa vaca. E eles foram embora. Passou alguns anos, eles voltam. O monge, o discípulo agora já é um monge também, e eles passam naquela região e vê uma fazenda transformada, com bastante lavoura, com bastante coisa, uma casa bonita, uma casa bem pintada, e eles param, e daí aquele discípulo pergunta: onde é que está aquele senhor que morava aqui e tal, tal? Eu: não, sou eu mesmo, eu sempre morei aqui. Não, mas o senhor não era assim, que tinha um problema aí, e só tinha uma vaca. Pois é, um dia a minha vaca caiu no precipício e morreu. Eu não tinha mais o que fazer, eu tive que arar a terra, eu tive que cuidar da terra, eu tive que plantar. Eu comecei a plantar e começou a dar, e eu comecei a ganhar dinheiro, e eu comecei a vender para fora, e eu comprei a terra do vizinho e tal. E hoje, eu estou aqui, poderoso. Porque a vaca era a trava na vida dele. Irmãos, às vezes aquilo que está te travando, sabe, não, mas a minha única sustento é isso aí. Não, irmão, está na hora de jogar a vaquinha fora. Está na hora de realmente, sabe, entender que Deus tem algo mais para você. Tomar posse, sair da zona de conforto, sair, meu amado, sabe, da comodidade da vida velha e dar um passo e falar: não, eu quero mais. Eu digo para você, em nome de Jesus, Deus tem mais para você. A sua vida não é só isso. Não pode, irmão. Tanto talento que Deus depositou em você, não pode ser só isso. Sabe, você tem que romper, você tem que avançar. Deus quer usar a sua vida, Deus quer transformar você, mas você precisa dar um passo de fé. Você precisa aceitar aquilo que Deus projetou e preparou para você. Você precisa realmente se posicionar, senão, amado, caso contrário, infelizmente nós vamos ser como aquele hamster, correndo na rodinha. Bebe uma água, volta para a rodinha, corre de novo, volta, come um pouquinho, dorme, e a vida é assim. Isso não é o que Deus projetou para você. Você não é hamster, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você foi criado com um propósito. Deus, Ele tem algo tremendo na sua vida. Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 2, verso 9, aquilo que olho não viu, que ouvido não ouviu, que jamais penetrou o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem algo mais para você, Deus tem algo maior para você. Pela manhã eu contava uma história aqui. Nós sofremos algumas dificuldades há uns anos atrás, com os nossos jovens, tivemos uma dificuldade com a liderança, e foi tão triste aquilo, e muitos jovens ficaram desanimados, e muitos jovens saíram. Nós tínhamos mais de 100 jovens na época, era muito, sabe, vibrante, mas de repente tivemos um problema, e acabou que, sabe, nossos jovens ficaram desanimados, ficaram desmotivados, e quase acabaram. Caiu no colo do Kleber, o Kleber virou líder dos jovens, dos poucos que sobraram, né? Mas eram jovens assim, sabe, desanimados com a vida. Parece que não vai dar certo. A gente estava indo tão bem e de repente aconteceu isso. E inclusive meu genro amado deve estar no estacionamento, de manhã ele estava aqui, né? E eu não sou de falar, né? Cara, você é meu genro, você tem que dar o gás aí e tal, mas eu via que ele estava ferido também. Eu via que ele estava machucado. Eu via que ele estava, sabe, sofrendo com aquilo. É o meu sogro, mas enfim, mas eu sou gente normal, eu sou livre, e ele é livre, né? E um dia nós fomos num congresso, eu não lembro o que era, preciso lembrar. Nós fomos num congresso, alguma coisa, um evento bem tremendo, e tinha um homem de Deus lá, e ele trouxe uma palavra poderosa, e na volta eu voltei com o Henrique, e a gente estava no carro, eu nunca tinha falado para ele até hoje de manhã. E no caminho ele falou assim: pastor, sabe que toda a situação que aconteceu, eu estava como um leão ferido, dentro de uma caverna, lambendo as minhas feridas. Eu estava ali, sabe, lambendo as minhas feridas. Não vai dar, estou machucadinho, não concordo, não gosto, não quero. E ele falou: mas nessa palavra, eu tomei uma decisão de sair da caverna.
Eu tomei a decisão de me posicionar. Uau, por dentro eu vibrei, uau, era isso que eu queria, era isso que Deus tem, é isso que Deus tem. E ao sair da caverna, o Espírito Santo curou, restaurou, sabe, deu um up, sabe, inflou esses jovens novamente, sabe, Deus moveu. Semana passada eu apresentei aqui os 4 novos pastores que vão ser consagrados agora no mês de agosto, e entre eles estava o meu genro Henrique. Amado, porque Deus, Ele nos chamou com um propósito maior. Não adianta você ficar chorando, se lamentando, não adianta você ficar aí sofrendo, você tem que se posicionar, você tem que tomar uma decisão, e nessa noite eu desafio você a tomar uma decisão. Ah, pastor, mas minha vida está muito boa, mas tem mais. Ah, pastor, mas está dando tudo certo. Eu digo para você, tem mais. Amado, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você respondesse essa pergunta do Senhor para você. Será que é isso que Deus projetou para você? Será que Deus te criou só com esse propósito? Será que Deus não tem mais? Será que não é um propósito maior de Deus para a sua vida? Será que você está sofrendo ainda o luto de alguém? Ou talvez está lambendo as suas próprias feridas? Ou talvez você está aí, sabe, se sentindo o coitado, a coitada, o abandonado, a abandonada, o ferido? Nessa noite, Deus quer que você se posicione. Nessa noite, Deus quer que você se posicione, que você tome uma decisão, fala, não, eu não vou ficar dessa forma, eu vou me levantar, eu vou mudar de vida, eu vou me posicionar. E eu creio que Deus, querido, quer fazer algo lindo na sua vida. Eu vou convidar você a ficar de pé, e eu vou convidar você nessa noite, a realmente, sabe, começar a pontuar na sua vida, quais são as áreas que estão travadas, qual é a vaquinha que tem que ser jogada do precipício na sua vida. O que está te prendendo, aprisionando? É um problema do passado, é um problema emocional?